Esse é o Entre Nós, um podcast do Shopping Ortopédico, um espaço criado para dar voz a histórias reais. Histórias de pessoas que precisaram se reconstruir quando a vida mudou de forma inesperada. Aqui, a gente fala sobre corpo, sobre identidade, sobre mudanças profundas, superação, reconstrução e recomeços. Mas, acima de tudo, sobre pessoas. Eu sou a Raíssa Paiva, faço parte da família Shopping Ortopédico e sou apresentadora no podcast Entre Nós. Hoje, eu conduzo essa conversa junto com a Mari. O podcast Entre Nós nasce exatamente do nosso contato diário com pessoas que precisaram se reconstruir quando a vida mudou de forma inesperada. Hoje, a nossa convidada é a Pamela. Ela tem 20 anos, é amputada bilateral transtibial e a amputação foi consequência de complicações após o Covid. A história da Pamela representa muitas histórias que passam diariamente pelo shopping ortopédico. Histórias de dor, mas também de retomada, autonomia e superação. Eu sou a Mari, fisioterapeuta, diretora do shopping ortopédico e apresentadora do podcast Entre Nós. Eu vou conduzir essa conversa junto com a Raíssa. Pamela, antes de tudo isso da sua história clínica, quem é você fora do hospital, fora das próteses, fora de tudo isso? Eu era uma garota bem sonhadora. Eu acredito que desde criança eu sempre tive inúmeros sonhos e quando eu entrei no ensino médio eu queria realizar. Inclusive fiz, né, para ser aeromoça. Era muito... Queria muito viver, sabe? Eu tinha uma felicidade. Me importava muito com os meus amigos, com a minha aparência principalmente, né? Eu gostava muito de ir em rodeios. Eu tava ali no meio do povo. Eu acho que eu era uma garota do povo, vamos dizer assim, sabe? Sim, e Pamela, o Covid ele passou pela vida de muitas pessoas, mas para você ele deixou marcas profundas. Como que tudo aconteceu? Olha, na realidade eu não sabia que era Covid, né? Porque uma semana antes de eu ficar doente e tudo mais, eu comecei a sentir uma dor de cabeça muito forte. E eu tomava medicamento na veia, não adiantava, fazia exame, nada constava. Nisso eu fiz um exame e constou que eu tinha uma infecção. A médica acreditou que era infecção de urina e eu fui internada. Me passaram medicação, eu melhorei, brinquei com a minha família no hospital. No outro dia eu iria para outra cidade fazer um exame, porém, de manhã, assim, eu comecei a passar mal. Aí não teve como fazer esse exame. E quando você percebeu que algo não estava normal? Olha, pra ser sincera, um ano antes, meu corpo já tava dando sinais, sabe? Tava, tipo, tudo muito estranho. Eu tava tendo que fazer muitas consultas. Inclusive, eu já tinha ido até bem pra fora, assim, pra poder fazer alguns exames, todos normais. Inclusive, depois também ficou normal. Uau, e você estava com quantos anos? 19. Sim. E em que momento que você sentiu, assim, com clareza de que tudo isso estava acontecendo? Como foi isso? Ou foi tudo muito confuso? Eu acho que, como eu sempre falo para as pessoas, quando a gente está morrendo, a gente sabe. Eu acredito que a morte avisa e no momento que eu comecei a passar mal, eu não sabia explicar para os médicos o que eu estava sentindo. A única coisa que eu sabia falar para eles eu tô morrendo, me ajuda. Comecei a ficar com falta de ar e já me levaram para a sala vermelha e ali eu já não tinha mais controle do meu corpo. Parecia que eu não conseguia parar de gritar. Eu me debatia, enfim, era muito confuso, porque eu tentava parar de gritar, eu sabia que eu precisava me acalmar, porque senão eu realmente ia morrer, mas meu corpo não aceitava. E você se lembra do dia que você recebeu a notícia da amputação? Lembro. Como foi? Esse dia foi... Pra ser sincera pra vocês, eu tinha visto os meus pés, eles já estavam necrosados, e eu pedia pra minha família pra poder estampar, pra eu mostrar pra eles, porque na minha cabeça era tudo muito confuso, então eu achava que ninguém tava vendo o meu pé naquele estado. Então eu comecei a me preocupar. E todas as pessoas que chegavam pra me visitar, eu falava, destampa os meus pés. E todo mundo mudava de assunto. Ninguém falava pra mim, a gente sabe, a gente já tá dando um jeito. Todo mundo, eu acredito, todo mundo tá vivendo pela primeira vez. Eles também estavam ali naquele medo, então eles não sabiam o que fazer. E ali naquele momento eles mudavam de assunto. Então, meio que ninguém me respondia, eu deixava pra lá. Eu lembro que a médica chegou e do nada eu abri o olho assim, eu tava dormindo com muito sono. A médica chegou com um mundaréu de gente assim em volta da cama. Eu lembro que eles me explicaram algumas coisas, só que eu não entendi.
A única parte que eu entendi foi, infelizmente a gente vai ter que amputar os seus pés. E quando falou isso, meu mundo parou, tipo, realmente. Não tinha... Eu não entendia mais o que eles estavam falando, sabe? Ali eu pensei que a minha vida acabou, sabe? Então, o que passou na reação. sua cabeça foi essa sensação, né? Exatamente. De que sua vida tinha parado ali. Eu não sabia mais nada do que ele estava falando. Sim. Pamela, e depois da cirurgia, como foi? A primeira vez que você se olhou e que você esteve presente naquela situação? Antes da cirurgia, eu passei um tempo sem falar nada, sabe? Tipo, nada. Então, depois eu fui pra cirurgia tranquila. Porque eu sou um tipo de pessoa que se eu tenho que fazer algo, eu vou fazer, independente se eu gosto ou não. Desde criança eu sou assim. E quando eu entrei na sala de cirurgia, eu entrei tranquilo. Quando eu voltei, eu desesperei. E eu lembro só de flashes assim, de eu gritando pra minha mãe, pra minha madrinha, falando que eu preferia a morte, que eu não queria continuar vivo. Que se era pra mim continuar daquela forma, era melhor eu morrer. E eu gritava. E os médicos... Dava pra ver que eles não sabiam o que fazer também, sabe? E o que mais doeu ali? É o corpo, né? A sensação de ter perdido 2 membros, ou o medo do futuro, o medo do que te esperava ali? Eu acredito que o que mais doeu foi não ter tempo pra me despedir de quem eu era. Como se diz minha psicóloga, eu sempre fui aquela pessoa que, por exemplo, se eu tivesse um relacionamento, eu sentisse que ele queria terminar comigo, eu terminava primeiro, pra não sofrer o abandono, né? Então, eu não tive tempo de me preparar. Eu acho que isso, assim, foi o que mais doeu, não poder despedir de quem eu era. Então, por algum momento, você sentiu que sua vida tinha acabado ali? Naquele momento, eu não tinha mais sonhos, né? Não tinha mais nada. E como foi? Você teve acompanhamento? Você teve pessoas que estiveram com você? Sim. Eu falo diariamente que a minha madrinha ela foi o meu remédio. Os médicos comprovam isso. E ter ela ali comigo foi o que me deixou mais tranquila. Eu lembro que no dia que eu tava lá na cirurgia, que eu voltei, quando eu tava falando que eu queria morrer, ela virou pra mim e falou assim, me escuta, se fosse eu que tivesse perdido meus 2 pés, você iria preferir que eu morresse com os meus 2 pés ou que eu vivesse ao seu lado sem eles? Nesse momento eu tava desesperada e ela me conta que eu parei, eu gelei. Eu fiquei um tempo calada e depois eu falei que não. Que eu preferia estar com ela sem os pés. Então eu acredito que a minha família foi muito importante. A cidade também, eles, né, montaram ali uma força. Todo mundo queria me visitar, todo mundo me enviava presentes. Então eu era muito bem atendida e esse era um dos meus medos, né? O que ia acontecer com os meus amigos? O que ia acontecer com a minha vida de antes, sabe? Eu tinha medo das pessoas não querer mais sair comigo, porque eu não sabia o que era amputação, não entendia nada desse mundo. E aí eles me encaminharam para médicos, psicólogas, que a minha psicóloga, a Silene, foi assim essencial para esse processo, mas ter o carinho das pessoas que você ama, principalmente eu que sou de cidade pequena, né? Todo mundo conhece todo mundo. Foi, assim, essencial. Eu acredito que esse contato com as pessoas foi essencial. Talvez se sentir amada, né? Sim. Conta a sabedoria da sua madrinha. Me conta uma coisa. Quando você começou a olhar com outros olhos para a amputação e pensar nas próteses, como que foi esse medo desse processo? Como que tudo aconteceu nesse processo? Eu venho de uma família muito humilde. E, assim, eu sabia que seria fora do meu orçamento, né? Então, no hospital mesmo, eu comecei a ficar com medo e eu perguntava pra todo mundo que ia me visitar como é que ia fazer e todo mundo ficava, não, relaxa, a gente dá um jeito. Foca no seu, né, sua recuperação. E aí depois eu estava na rua, um cara me parou e ele falou assim, moça, eu te vejo todos os dias. Você passa aqui sorrindo, com alegria que eu nunca vi na vida. Sabe? Tipo assim, eu quero te ajudar. Eu quero fazer o que eu puder. Né? Eu quero ajudar no que eu posso. E ele falou assim, eu também sou humilde. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho um coração que precisa te ajudar. Então eu tô disposto a correr atrás das suas
pernas de ferro, né? Ele falou, pernas de ferro que eu falo? Eu falei, não, é as próteses, mas tanto faz. E ele falou, eu não sou humilde, mas eu te garanto que eu quero correr atrás disso pra você. E naquele momento comecei a chorar, porque foi a resposta das minhas orações, porque eu não sabia como é que eu ia andar novamente, como é que a minha vida ia voltar ao normal. E desde aquele dia, ele conversou com os contatos dele, ele conversou com o Branco, que é um empresário lá na cidade, e eles decidiram fazer um desafio do bem, um rodeio, e lá eles Fica tranquilo. Desculpa. Eles fizeram uma montaria onde um peão iria montar sem receber nada em troca. Ele estaria arriscando a vida dele por mim. E o dinheiro que ele conseguisse parando no touro seria destinado para mim. E aquele momento foi um momento assim de muita felicidade, porque eu não sabia, eu não achava que eu merecia aquilo, sabe? Foram tantas pessoas que se uniram para poder abraçar a minha causa no momento que eu achei que eu tava sozinha, mas eu não tava, sabe? E aí, graças a Deus, ele parou no touro. Depois disso, ficou lá na tela o Pix para quem quisesse ajudar. E a gente conseguiu uma quantia muito boa no primeiro dia. Só que faltava um pouquinho ainda, né, para chegar à minha tão sonhada prótese de salto, porque eu sempre fui muito assim, né, vaidosa. E eu ficava pensando, quando eu amputei, né, gente, eu quero usar um salto, será que eu nunca mais vou usar salto? E aí esse moço falou pra mim, falou assim, não, você vai chegar lá, vai fazer o orçamento do jeito que você quiser. E aí a Marilda, né, ele foi e fez o orçamento, eu mandei pra ele, eu fiquei com muita vergonha, porque eu nunca tinha visto aquele tanto. E eu falei, olha, desculpa, o que você me der, eu vou estar muito grata. E ele falou, a gente vai conseguir a prótese do jeito que você sonhou. E eles não pararam enquanto eles não conseguiram o valor exato da prótese. E eu fico muito feliz com isso. Que bênção, né? E você fala sempre muito de Deus. O quão importante isso é pra você, assim? Acho que ter Deus como a base é muito importante, né? Muito. Quando eu era criança, uma vez eu ouvi uma frase dizendo que a gente nunca deveria questionar Deus, independente, que a gente tinha que confiar nele. Eu lembro de eu criança, eu ficava falando pra ele, assim, Jesus, eu confio em você, tá? Eu não te questiono, o que o Senhor mandar pra mim é aquilo, sabe? Porque eu tinha muito medo, eu achava que Deus não confiava em mim, toda hora eu ficava reafirmando pra ele, pode confiar em mim, tá? E a minha confiança foi provada na amputação. Eu lembro de gritar a ele no momento que eu tava passando mal, e eu vi ele na porta. Eu vi ele na porta, depois disso eu apaguei. E eu lembro que quando eu acordei do coma eu não podia comer, eu não podia beber, eu tinha muita sede. Eu não mexia, então eu olhava pra cima e a minha oração era: Jesus, me dá água, eu tenho sede, Jesus, me dá comida porque eu tenho fome. E parecia que nunca acabava. Aí depois que eu ganhei alta, eu tava na minha casa bebendo um copo d'água e eu parei assim. Eu falei assim, gente, eu tô comendo, eu tô bebendo, assim como eu pedi pra ele. E eu não questionei a Deus. E eu não entendia, porque eu ficava com muito medo. Eu falava, gente, a minha vida acabou, mas eu não posso questionar. Mas querendo ou não, aquela pergunta, por que comigo? Pairava na nossa mente, né? E poucos meses ele me respondeu, sem eu perguntar diretamente. Eu tava vendo uma menina muito bonita no TikTok, e ela postava uma foto muito linda e falava, 60 dias antes do diagnóstico. E eu fui passando as fotos. No final ela contava que ela tinha leucemia. E as fotos eram ela tão viva, sabe? Com os familiares, ela parecia ser uma pessoa tão incrível. E na última foto que eu vi que ela tinha leucemia, Deus tocou no meu coração e falou assim, coisas ruins também acontecem com pessoas boas. Eu não perguntei pra ele, mas aquela pergunta pairava. E ele me respondeu. E pra mim basta. Eu acredito que pra muitos foi uma resposta vaga, mas eu creio fielmente que essa é a resposta que eu precisava. Coisas ruins também acontecem com pessoas boas. Com certeza. E como que foi o contato de ir à clínica e comprar a prótese e o primeiro contato com a equipe? Como foi isso pra você?
o shopping ortopédico ele foi o primeiro lugar onde eu me senti, onde eu não me senti diferente. Eu falei pra minha madrinha, eu falei, todo mundo aqui é igual a mim, sabe? Ninguém olha a minha deficiência. Porque, querendo ou não, cidade pequena, por mais que não fosse na maldade, todo mundo ficava encarando aquilo ali, aquilo lá me deixava mal, sabe? Me doía. E quando eu cheguei no shopping ortopédico, ninguém olhou nas minhas pernas, todo mundo olhou no meu olho. Então, tipo assim, foi o primeiro lugar que eu me senti segura. E enquanto eu tava na recepção, todo mundo foi muito amoroso comigo, acolhedor. Então, tipo, eu falo pra minha madrinha direto que o shopping ortopédico é o meu lugar seguro. Eu me sinto mais em casa lá do que na minha própria casa. Acho que conhecer a história de todo mundo, você percebe que nem tudo é sobre você. Sabe? Você acha que sua vida tá no fim do poço? Não é assim. Sabe? Você descobre que é a vida, mesmo quando você acha que você perde tudo, você ainda consegue conquistar coisas boas. E quando eu dei o meu primeiro passo, eu senti que Deus tinha cumprido o que Ele prometeu pra mim. Sabe? Eu tinha tanto medo. Um dia antes de eu protetizar, eu lembro que eu comecei a chorar no meu banheiro. Eu falava, Jesus, eu tô com muito medo. Eu não sei se a prótese vai doer, eu não sei como é que vai ser. Eu tô com muito medo. E aí eu lembro que quando eu fiquei em pé pela primeira vez, não doeu. E eu lembro que eu falei assim, Jesus, tu preparou tudo, tudo. Sabe? As pessoas, né, da clínica, os profissionais. E uma coisa que eu gostei muito também é porque eu senti que a minha dor ela era validada. E o mais engraçado de tudo é que os profissionais não eram amputados, mas eles faziam de tudo para entender a sua dor. Porque quando eu amputei, as pessoas que eu mais amava estavam ali do meu lado, mas eu entendia que por mais que eles tentassem, eles não conseguiam entender a dor que eu estava sentindo. E ali eu senti que alguém me entendia. Então foi assim, um momento de muita aprendizagem, muito. Um momento mágico para mim. E isso te ajudou completamente a se sentir segura nesse ambiente? Sim. Te acolheu, te escutou? Sim. Eu acho que quando estamos nessa situação é muito importante. Nossa, muito. Esse acolhimento, né? Essa escuta ativa. Muda né? tudo. Eu acho que ajuda na aceitação do paciente. Às vezes a gente não precisa de ninguém que fale ali frases bonitas, sabe? Alguém que fala pra você que tá tudo bem, não precisa falar muito. E eu encontrei isso no shopping ortopédico, sabe? Eu falo shopping porque eu sinto um lugar seguro. Eu acho que pra mim foi uma protetização dos sonhos. Que lindo isso, né? E eu acho que isso é o mais importante, porque além da prótese em si, você precisa estar num ambiente onde você se sinta bem, onde você é acolhido. E eu acho que isso é o que faz realmente toda a diferença. Né? E é muito legal ouvir isso. Nós que estamos do lado de cá como profissionais, eu acho que isso é o mais importante. É o nosso objetivo, né? Então, ver que isso se concretiza de certa maneira é muito gratificante, né? Ver que a gente tem feito a diferença. E me conta uma coisa, pensando já nessa adaptação e na protetização, o que para você foi mais difícil nessa adaptação? Eu acho que a dificuldade que eu tive foi entender que o ritmo do meu corpo não era o mesmo de antes. Então, às vezes eu me cobrava demais e eu pensava, cara, acabei de sair de uma UTI, né? Tô aqui andando agora, tô mancando? Tô mancando. Mas, tipo assim, vamos com calma, vamos respirar fundo. Então, eu sou uma pessoa muito impaciente. Então, eu já queria sair andando, correndo. E não é assim, né? Então, tipo assim, a adaptação, ela me ensinou a respeitar o meu novo corpo. Me mostrou que eu tinha um novo corpo. Porque eu cheguei lá e falei, meu Deus, vou sair andando, não doeu, né? Vou sair. E não é bem assim, né? Tem a questão do equilíbrio, né? De você aprender a diferenciar. Eu achei muito interessante também a questão deles ensinarem você a diferenciar uma dor da prótese tá pegando com pressão. Então, tipo assim, eu acho que aí a questão da paciência foi a mais difícil pra mim. Sim, eu acho que a questão da paciência talvez seja o mais difícil pra gente em todas as situações da nossa vida. Hoje em dia a gente tem a tendência de tentar ter muita pressa pra resolver tudo, né? Então, a paciência nesse processo realmente eu acho que é o mais difícil, o mais desafiador,
mas também o que faz total diferença, né? Muito. Total. Pensando nessa protetização também, e pensando lá no shopping ortopédico, o que você acha que fez toda a diferença nessa adaptação, nesse tratamento? Eu acho que Em todo o acompanhamento também. Eu acho que é a humanidade que eu vejo em todos que eu cruzei lá, sabe? Como eu falei, eu me surpreendi muito quando olharam nos meus olhos e não na minha perna. Eu acho que esse foi o meu primeiro contato e foi o que mudou ali totalmente, sabe? Eu sou mais do que a minha amputação. E assim, eu sou uma pessoa que eu não gosto de mostrar a cicatriz da minha perna. E com o pessoal de shopping ortopédico eu nunca me importei. Eu sempre me senti muito segura para estar sem as minhas próteses. E eu acho que é a humanidade do profissional. Eu acho que isso muda tudo, né? Acho que ao tocar uma alma humana, você tem que ser humano. E eu encontro muito isso no shopping ortopédico. Que lindo. Além das amputações, você perdeu o cabelo. Sim. E aí a gente entra no assunto de vaidade, de mulher. Eu também sou uma pessoa muito vaidosa. E a gente já até teve essa troca ali no shopping, né? Sobre esse assunto, esse tópico. Então eu quero entender o que aconteceu em relação a tudo isso. A perda do cabelo, a amputação. E como que foi lidar com tantas coisas ao mesmo tempo. Olha, quando eu falo isso, muitas pessoas acham muito estranho. Mas perder o meu cabelo doeu muito mais do que perder minhas duas pernas. Porque antes da amputação, eu já tinha alguns problemas com depressão, ansiedade. E a minha aparência era meio que um escudo pra mim, principalmente meu cabelo, né? Então, tipo assim, quando eu tava lidando com a amputação, com, meu Deus, o luto de ter perdido uma parte de mim, cai o meu cabelo, né? E aquele momento ali foi de muita dor mesmo. Eu olho pra trás, eu não consigo imaginar como é que eu passei por isso, sabe? Eu não consigo. Doeu muito mais. Eu acho que olhar no espelho e não se reconhecer dói bastante. É algo assim que te muda. Mas eu acredito que muda pra melhor quando você tem a paciência. E perder o meu cabelo não foi fácil, perder minhas pernas não foi fácil, foi tudo de uma vez, né? Mas eu aprendi muito no processo, sabe? Acredito que hoje eu acho que eu sou mais que um cabelo. Eu acho que eu sou mais do que o meu físico. Eu descobri uma força que eu não sabia que eu tinha, né? Então, eu acredito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E tudo que eu passei com o meu cabelo, com a minha amputação, por mais difícil que seja, tem um propósito. É o que eu tento pensar para não soltar. E a gente sabe que a vaidade pesa muito para a mulher, né? Como você falou, essa questão de identidade, de se olhar no espelho, de se identificar como mulher, como a Pamela. E o que te ajudou, né, a voltar a se sentir bonita, desejável, viva? Eu lembro que lá no hospital eu ficava olhando as minhas fotos e eu falava assim, eu quero ser ela. Todo mundo chegava e me falava, mas você é ela? Eu não sou ela. E, de novo, o que me ajudou foi a paciência. Não tinha o que eu podia fazer, sabe? Meu cabelo, conforme eu fui protetizando, conforme eu voltei a andar, conforme eu comecei o meu tratamento de cabelo, e aí eu comecei a andar novamente, né? O meu cabelo começou a crescer, foi onde eu falei, opa, talvez a minha vida não tenha acabado. E aí eu me agarrei a um fio de esperança, que voltar a andar. Eu voltei a andar. Na realidade, eu tive que voltar a respirar sozinha, tive que voltar a comer sozinha, a mexer sozinha. Então, todas as vezes era muito dolorido. Eu lembro de chorar bastante, falar que eu não estava aguentando mais, que eu queria descanso. Mas eu pensava que se eu tivesse paciência e confiasse em Deus, tudo ia voltar ao normal. E assim foi. Quando eu vi, eu estava andando normal. Quando eu vi, o meu cabelo tinha crescido, eu tinha parado de usar peruca. Você chegou a usar peruca, né? Cheguei. E eu agradeço muito, porque também não fui eu que comprei minha peruca. Me fizeram muito feliz. Mas ao mesmo tempo,
eu olhava pra peruca e eu falava, isso não é o meu cabelo, sabe? Então, é respirar. Eu acho que quando a gente passa por um baque desse, você tem que respirar fundo, confiar em Cristo e seguir. E tudo foi muito devagar. Mas hoje meu cabelo já está maior, hoje eu já tô andando melhor, então, tipo assim, tudo passa, né? Em qual momento que você percebeu que a prótese ela não era só para você voltar a andar, assim como o cabelo crescer e tudo que você passou, que a sua história ela foi abrangeu muitas coisas, né? Você passou por muitas coisas. Em qual momento você percebeu que tudo aquilo era a Pamela voltando a ser quem ela era? Olha, eu acho mais incrível de tudo é que eu passei tanto tempo querendo voltar a ser quem eu era, e quando eu vi, eu tinha voltado e eu nem sabia como isso tinha acontecido, sabe? E foi tão aliviador pra mim. Eu acho que o processo ele machuca muito, mas vale a pena. Porque hoje eu acredito que eu me amo mais. Então, no momento, assim, eu lembro muito bem do meu rosto, que também foi algo que mudou bastante. Tava voltando do shopping ortopédico, tinha recebido muitos elogios lá de estar andando bem, e eu voltando pra casa, eu olhei assim no espelho, assim, falei, gente, é a mesma pessoa de antes. E aí aquela gratidão, sabe, de não ter desistido, de ter insistido no processo. E aí passa um filme, né? Eu chegando no shopping ortopédico, né, sem saber nada sobre prótese, ia doer ou não, medo. Eu lá na cabeleireira raspando. E eu pensei, meu Deus, a vida realmente continua, né? Eu acho que esses dias para trás, eu cheguei à conclusão de que o meu sofrimento, ele não muda a minha realidade. Nem se eu quisesse, eu poderia deixar de ser uma pessoa amputada, né? Só que, tipo assim, eu acredito também que a minha realidade não muda o meu sofrimento. Então, tipo assim, eu acredito que tudo que eu passei foi necessário, sabe? Então, quando eu parei um pouco assim pra esperar e falei, cara, olha tudo que eu passei, sabe? Foi onde eu pensei, meu Deus, cheguei tão longe e eu nem tinha percebido isso. E é muito gratificante, sabe? E quando você fala de processo, isso me faz pensar também que o processo ele é muito doloroso, mas ao mesmo tempo ele traz muita sabedoria, muita força e faz você se tornar uma pessoa muito mais, com muito mais força mesmo, né? Isso é também muito importante, eu acho. O que eu sempre falo é que gerar testemunho dói. E dói muito. Eu não estava preparada. Eu acho engraçado que as pessoas chegam pra mim e falam, nossa, você é tão forte, sabe? Só que eu não acho que eu seja forte, meu Deus, E o processo tem uma frase que eu ouvi quando era criança, que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E eu vivi isso na pele, né? Então esse processo ele me ensinou muito, me machucou bastante, mas eu aprendi tanta coisa que nem se eu vivesse 3 vidas, 5, eu não conseguiria, sabe, aprender tudo. Pam, deixa eu te fazer uma pergunta bem íntima de nós amputados. Você pensou em desistir em algum momento depois de já estar protetizada? Cara, tipo assim, eu sempre fui uma pessoa que não me comparei com ninguém. E quando eu me vi amputada, careca, querendo ou não, eu olhava para as outras meninas e falava, elas têm tudo, né? Então, e eu não vejo isso em mim. Será que eu não deveria ter ido? Eu acho que, tipo assim, não é porque a gente que passou por isso, muita gente me vê muito alegre e fala, nossa, você tem um alto astral lá em cima. Não significa que tem dias eu não chore e não desejo que nada disso tivesse acontecido. A amputação, ela me trouxe muita dor. Também me trouxe muitas coisas boas, mas já teve, assim, inúmeros momentos onde eu pensei falei, cara, não dá, sabe? Não aguento mais, né? Eu não aguento mais. Só que aí, ao mesmo tempo, eu pensei, cara, o tanto de pessoas que oraram por mim, que se mobilizaram, né, para que hoje eu voltasse a andar com conforto.
Eu tô podendo andar de salto, que era assim, algo que eu queria muito. Eu voltei a fazer natação. Então eu pensei o seguinte, eu falei, nesses momentos eu me permito chorar. Eu acho que se você tentar, aí eu vou pensar em outra coisa, eu acho que não funciona. Você tem que viver o luto, porque é um luto. Se você não vive isso hoje, amanhã você vai acordar 3 vezes pior. Então, tipo assim, o que eu faço é chorar. Eu entendo, eu consigo reconhecer com a ajuda de terapia. Eu percebo quando eu tô nesses momentos, eu falo, não, hoje eu quero desistir. Hoje eu não tô bem. Hoje eu vou chorar. E assim, é um dia que eu fico mais assim pra mim. Reservada, né? Eu choro, às vezes eu grito, eu ponho tudo pra fora, sabe? Depois eu me sinto leve. E aí é onde eu penso, meu Deus, quão sortudo eu sou por tudo, né? Porque uma vez um médico olhou pra mim e ele falou assim, já achei muitas pessoas com o seu caso. Mas é o primeiro médico que me fala isso, porque todos eles falam que nunca viu. Falou, não, a gente vê. Só que quem tá respirando aqui, só você. Nunca vi. Então, tipo assim, eu sempre penso que por mais que eu não entenda agora, lá na frente eu vou entender. E querendo ou não, o quebra-cabeça já tá se montando, sabe? Quando eu me olho no espelho, eu vejo uma pessoa totalmente diferente de quem eu era. Sabe, uma pessoa mais forte, uma pessoa que pensa diferente. Eu era muito pegada à aparência, né? Hoje eu vejo mais em mim quando eu olho no espelho. Então, tem dias que eu tô lá em cima, tem dias que eu tô lá embaixo, mas é assim, né? Se a gente não tiver esse pra cima e pra baixo, a gente morre, então... É tentar se acolher, né, nesses momentos de fraqueza, nesses momentos... Nem chamaria de fraqueza, mas de realmente de ser humano, né? Exatamente. Nós somos reconhecer. seres humanos ainda, não deixamos de ser. E acolhimento nesse momento é o melhor remédio Exato. sempre. É o que eu acredito. Não é todo dia que eu vou estar feliz. E a partir do momento que eu conseguir reconhecer isso, mudou totalmente, sabe? Porque antes eu chorava, eu pensava, meu Deus, é o fim do mundo. Com a terapia, que é extremamente importante, eu consigo reconhecer quando eu sei que pesou mais hoje. Amanhã vai estar melhor. Entender que todos nós passamos por dias difíceis, por dias ruins, mas que o amanhã ele vem para trazer as coisas boas, né? Eu acho que isso é muito importante, né? E me conta em qual momento que, assim, você se viu a Pamela novamente, depois de mais de um ano de que tudo aconteceu, como que você se sente? Me conta sobre isso. Cara, eu vou te falar uma coisa. Olhar no espelho, se reconhecer, tanto como mulher, como mais do que a sua deficiência, é algo muito gratificante. Sabe, a gente se aprende a se olhar com mais carinho. Coisa que eu não fazia, sabe? Eu odiava me olhar no espelho. Durante todo esse processo, eu olhava no espelho, eu entrava em prantos, gente. E hoje eu consigo olhar no espelho, eu consigo ver os traços de quem eu era. Mas eu acredito que hoje seja uma versão melhorada. E se você perguntasse se a Pamela tava no leito do hospital, eu ia falar que você tava ficando doido, sabe? Só que tudo passa. E hoje eu me olho no espelho e eu vejo uma pessoa muito mais forte, uma pessoa mais paciente, sabe? Uma pessoa melhor. Eu sei que eu não sou perfeito, eu tenho que melhorar todos os dias, mas hoje eu sei por que eu luto, né? Então, eu luto por ser melhor cada dia, por ser uma pessoa mais amorosa, coisa que eu não era antes. Então, eu olho no espelho e eu me vejo uma versão melhorada de mim mesmo, isso já é gratificante. Acho que eu não perdi tanto assim, como eu achava no início. E de se amar também, né? Sim, muda tudo. Todos os dias. Sim. E me conta uma coisa, depois de tudo isso, o que a prótese te devolveu que antes você não conseguiria fazer? Ou que você perdeu com a amputação? O que a prótese te devolveu? Cara, a prótese, no começo, quando eu amputei, eu pensei que ela era uma inimiga, né? Eu ia ter que depender dela pra sempre. Esse trem não é certo, não. Hoje em dia eu olho a minha prótese assim como uma base mesmo, como algo que faz parte de mim já.
Ela é por ela que hoje eu vou em lugares que eu achei que eu nunca mais pisaria. Quando eu tava morrendo, eu pensei em 1000 lugares que eu pensei, meu Deus, nunca mais vou ver aquilo, e ela me proporciona isso. E ela me proporciona algo que eu acredito que para todo ser humano é algo essencial e muda tudo, que é a independência. Ela me devolveu a minha independência. Eu tive muitas pessoas na minha vida que estavam ali para me carregar para onde é que fosse. Me pegavam no colo, me davam um banho, né? Mas tipo assim, poder fazer isso eu mesmo, sabe? Poder ir pra academia sozinha, sabe? Poder ir na casa da minha avó, tomar um café com ela igual eu fazia, bater perna, agora eu chamo de bater prótese. Não é mais bater perna, não. Mas hoje em dia eu tô indo ali bater prótese, tá? Como é que você tá indo? Não, tô saindo. Então, tipo assim, As coisas simples do dia a dia, coisas né? simples da vida, sabe? Então hoje eu vejo ela como uma amiga e ela me devolveu a minha independência. O que você diria para alguém que está com muito medo passando por esse processo que você passou há 1 ano atrás? Tudo passa. A gente acredita que não mais passa. A gente acredita que a vida acabou, mas não acaba. Deus escreve novas histórias e é um mundo novo. Quando as pessoas falam assim, você nasceu de novo, né? É realmente, é literalmente, sabe? Eu conheci pessoas que se eu não tivesse sido amputada, eu nunca saberia. A primeira vez que eu vim pra BH foi assim, gente. Eu não ia conhecer você, né? Sabe? Então, existe sempre um novo jeito de viver, uma nova pessoa para se tornar, novos sonhos, novas metas. E eu, como uma pessoa que quem era próximo de mim sabe o quanto eu queria ser uma moça, quando falaram para mim que por causa da amputação eu não poderia mais ser, meu mundo caiu. Lembro de uma vez que uma moça chegou para mim e falou assim: Pamela, como você se vê daqui 10 anos? Se ela tivesse feito essa pergunta antes da minha amputação, nossa, ela teria que sentar, coitada. Entendeu? Porque eu ia, nossa, era 1000 sonhos, né? E quando ela me fez essa pergunta, meu mundo parou. Eu não sabia mais o que eu ia fazer. Então, o que eu diria pra quem tá começando esse processo é: não desiste. Porque essa nova fase da sua vida vai te mostrar lugares que você nunca sonhou em estar neles. Hoje eu piso em tantos lugares que eu nunca imaginei estar, né? E não são com os meus pés que Deus me deu, né? São com as minhas próteses. E, assim, sempre vai ter outro sonho. Hoje eu tenho o sonho de ser fisioterapeuta. A fisioterapia mudou minha vida. Então, sempre tem outro sonho. E não, você não vai ficar pensando, mas é porque eu vou ficar pensando no meu sonho passado. Não vai. Querendo ou não, o coração cicatriza. A gente acredita que não, mas cicatriza. Sabe? Tudo passa. Então, falando de sonho, seu sonho hoje é se tornar fisioterapeuta. Sim. E eu acredito que eu tô me sentindo como antes, então eu acredito que eu posso mudar bastante. Eu tô uma pessoa mais esperançosa. Então, hoje em dia, eu gostaria de ser fisioterapeuta, porque eu lembro de uma fisioterapeuta que ela chegou pra mim, não queria fazer fisioterapia, e era de respiratória ainda. Aí eu sempre falava no hospital, eu quero minha vida de volta. E um dia eu falei pra ela que eu não iria fazer fisioterapia. Ela falou assim: vou deixar você aqui agora, mas de tarde eu volto, viu? Porque na sua antiga vida que você tanto fala que você quer de volta, você respirava. E eu vou te devolver pra ela. Então eu quero ser esse estímulo pra alguém, e existem outros sonhos. E eu não acreditava nisso. Então tá vivendo isso é algo sensacional. Sim, que incrível. E se hoje você pudesse olhar para aquela Pamela de mais de 1 ano atrás, na verdade, né? E falar para ela quem você se tornou, o que você diria para ela? Eu acho que eu abraçaria ela. Diria pra ela que ela é a pessoa mais forte que eu conheço. E que eu tenho muito orgulho dela. Que ela conseguiu me proteger mesmo ela achando que não. Porque eu me culpei muito por não ter conseguido me proteger. Mas quando a proteção humana falha, existe a divina, né? Então estamos felizes, estamos bem e muito protegidos, mais que antes. Sim. E nós também temos muito orgulho de tudo que você se tornou, de tudo que você superou, passou.
E a gente sabe que isso faz parte da sua história. E acho que a sua história é, como você disse, testemunho e inspiradora para muitas pessoas que já passaram e que passam por isso. Então, parabéns pela sua história. E ainda vendo tudo isso que você esperou, tudo isso que você passou, onde você acha que o Shopping Ortopédico teve mais presente? Qual foi, assim, o que você pode falar, assim, que o Shopping Ortopédico te ajudou e esteve presente? Cara, quando eu entrei no shopping, eu conheci tantas histórias, sabe? E a gente descobre tantas coisas e é, assim, fascinante. A gente aprende a escutar o outro. Eu era uma pessoa muito impaciente, sabe? Eu queria as coisas pra ontem, então se chegasse pra mim tentando contar uma história, resolve aí, né? E hoje eu já olho com outros mundos e eu acho que o Shopping Ortopédico foi importante nisso. Eu acho que isso foi importante na minha humanização. Hoje eu olho pro outro de uma forma com mais cuidado, sabe? Porque eles fizeram isso comigo. Então, Shopping Ortopédico, eles me mostraram que eu consigo. Então, tipo assim, eu acredito que estar no Shopping Ortopédico foi essencial para minha autoconfiança, seja em soltar as barras, né? Seja em falar em público novamente. Porque quando você se sente segura, tudo muda. E ali foi o primeiro lugar onde eu me senti segura. Então, foi essencial para minha aceitação e para que hoje eu possa viver com qualidade de vida. Batendo prótese. Batendo prótese, eu adoro. E se você pudesse realmente aconselhar uma pessoa que está passando por uma perda, seja de um ente querido, de um membro, do cabelo, da sua identidade mesmo, o que você falaria? Uma palavra, uma frase que marcaria essa pessoa, assim, por tudo que você passou nesse último ano, de muita transformação e de busca, né, por sua identidade novamente? Eu acho que seria justamente isso, que o seu sofrimento não muda a realidade, mas a realidade não muda o seu sofrimento. Porque ninguém vive o que você está vivendo. Independente seja o luto de um membro, seja o luto de um animal, de uma pessoa ente querida, seja uma perda de um emprego, ninguém vai estar vivendo o que você está vivendo. Então, por mais que você não possa mudar a sua realidade, seu sofrimento ele é válido. Então, chorar faz bem. Esse negócio de engole choro não vai te levar a lugar nenhum, não vai te levar a nenhuma cura. Então, o que eu diria é chore. Chore, fale, coloque pra fora, não deixe isso te consumir. Mas não vai mudar, chorar não vai mudar nada. Pois é, mas vai mudar quem você é dentro. Pode não mudar por fora, entendeu? Mas eu acho que você não pode deixar a realidade invalidar o seu sofrimento. Sabe, seu sofrimento é válido. Mas você perdeu as duas pernas, eu perdi um cachorro, independente. Sabe, eu acho que a vida não é uma balança. Sabe, cada um tem o próprio fardo que consegue carregar. Então, eu já ouvi muitas pessoas vindo pra mim e falar: pô, não tô com problema, não vou falar pra você não, porque, nossa, você superou tanta coisa. Eu falo: gente, não é porque eu perdi minhas duas pernas que seu sofrimento não é válido. Então, tipo assim, o que eu posso dizer é: chore, fale, sabe? Respire fundo, entenda, compreenda o que tá passando. Nossa, eu tô passando porque o meu gato morreu, sabe? Por que seu gato é importante pra você? Tenta se entender, sabe? Infelizmente, o mundo ele não vai querer te entender. Então, cabe a você se olhar com carinho. E eu aprendi isso da forma mais difícil, sabe? Porque eu era tão rude comigo, sabe? E tudo que passou, eu pensei: meu Deus, eu era tão inteligente, sabe? Eu podia ter me olhado com mais carinho, eu podia ter ido tão mais devagar. Eu tinha só 19 anos, eu queria estar casada com 3 filhos, um carro, uma casa, sabe? Pra quê? Quando eu tava ali no hospital, nada disso importava. Então, o que eu posso dizer pra pessoa é: sinta, porque no final a única coisa que você vai ter, sabe? Você mesmo. Então, esse é o meu conselho. Chore, sabe? Grite, mas coloque pra fora, pra não ficar preso naquilo pra sempre. Hoje eu sou livre, né? Da amputação, do Covid e de tudo.
E é maravilhoso quando você chega nessa fase. Não é fácil, mas o outro lado é gratificante. E entender que tudo passa, né? Tudo passa. Das coisas boas a ruins. Sim. E sempre saber, eu acho que o dia da manhã está aí, as coisas boas chegam e que nesse momento é sempre importante a gente ter essas pessoas que a gente ama do nosso lado, né? Tanto no lado ruim, nos momentos mais difíceis e também nos momentos bons, quando a gente comemora o primeiro passo, quando a gente comemora o que a gente talvez não conseguia fazer antes, que agora a gente consegue fazer, né? Eu acho que isso também é muito importante. Uma coisa que eu descobri foi que as melhores coisas da vida estão nos pequenos detalhes. Sabe, quando eu tava sem beber água, a falta que um copo d'água fazia, sendo que eu nem bebia água, é de outro mundo, assim, sabe? Você pensa, o poder abraçar alguém, você poder falar. Então, quando eu tava no hospital, eu pensava, poxa, quando eu sair daqui eu quero amar mais, eu quero ouvir mais, eu quero abraçar mais. E é o que eu tô tentando fazer. Eu não sou perfeita, eu me estresso. Principalmente depois que eu virei uma pessoa amputada, a gente se estressa muito. Então não acha que eu sou good vibes. É porque eu tão good vibes, não sou. Entendeu? Tem dia que o bicho pega e isso é humano, né? Então, é respeitar os seus limites. É o que eu acredito. Com certeza. Pamela, eu queria te agradecer muito, dizer que eu acho que a sua história inspira a vida de muitas pessoas. A gente escolheu com muito carinho, né? Aí todas as pessoas que estariam aqui hoje. E de verdade agradecer por trazer isso, que eu tenho certeza que todos que vão assistir você vão trazer essa mensagem para dentro do coração. E você vai com certeza inspirar muitas vidas. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, partilhar a sua história e mostrar pra gente que força não tem nada a ver com idade, né? Independente da sua situação, independente da sua dor, independente de tudo que você passou, você quis transformar isso e ressignificar isso para você se tornar uma pessoa ainda melhor. Muito obrigada. Eu que agradeço a vocês, galera. O Entre Nós é um podcast do Shopping Ortopédico, criado para mostrar que por trás de cada prótese existe uma pessoa com uma história, uma vida e um recomeço. Se essa história tocou você, compartilhe, porque às vezes alguém precisa se ver no outro para continuar.